Tudo o que a agenda woke toca inevitavelmente falha. A Marvel controlava o império cinematográfico há alguns anos. Agora ela está lentamente se tornando irrelevante em meio a uma sequência de conteúdos quase projetados para atacar sua base de fãs, o que causou um grande impacto em sua reputação. Branca de Neve é outra vítima, um sinal de que a Disney está insistindo em sua política de identidade. Quando for lançado, será apenas mais um fracasso para somar a pilha. Mas ela não estava sozinha. BuzzFeed, Vice, Gillette e muitas outras empresas se prenderam a agendas políticas de esquerda. Então, será que qualquer publicidade realmente é boa publicidade ou há algo mais profundo acontecendo? Empurrar uma agenda política junto com o seu produto não é algo louco para essas empresas. Não é como se as pessoas fossem resistentes à política na mídia como uma regra geral, mesmo que fossem. Veja as notícias. O filme Barbie é a prova que você precisa. O filme Barbie, dirigido pela americana Greta Gerwig, superou $1 bilhão nas bilheterias mundiais. A Warner Brothers afirma que ele já passou de $1 bilhão na bilheteria global e se aproximou do top 10 dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, em parte por causa de sua mensagem. O problema surge quando o ativismo e a agenda política começam a infringir o que as pessoas realmente estão lá para ver. Pegue os filmes da Marvel, por exemplo. É como se eles vissem o sucesso de Pantera Negra e tentassem emular isso desde então. Mas o que eles não entendem é que uma grande parte do que fez o filme ser popular é que ele é realmente um bom filme. Pode não ser para todos, mas entre os filmes da Marvel, em geral, é considerado um dos melhores, especialmente se comparado aos filmes que eles têm lançado ultimamente. A diferença é gritante. Cada cena que tenta empurrar uma mensagem, em vez de contar a história, detrata o filme inteiro. Não há esforço ou criatividade em trocar o gênero de personagens fictícios, tornando todos os personagens masculinos odiosos para parecerem fortes e empoderados. Isso não faz as pessoas quererem assistir mais ou ver o que acontece a seguir. As pessoas sabem que as mulheres são capazes de serem heroínas. Filmes como Alien e a série O Exterminador do Futuro, há 2 décadas atrás, já mostravam isso. E mais recentemente o filme que está por vir, do mundo de John Wick, A Bailarina. Não é nada novo. A Marvel, evolucionária, segue esses padrões repetitivos e vazios, empurrando a mesma mensagem repetidamente e esperando bons resultados. Em vez disso, eles têm alguns dos filmes com menor arrecadação de todos os tempos. Quando finalmente aceitam a realidade, começam a jogar a culpa em todos os lugares, exceto no problema real. Recentemente, o produtor de The Witcher culpou os fãs pelo fracasso da série, porque, segundo ele, as pessoas são simplórias por não entenderem a produção, o que não faz sentido, já que eles mudaram completamente o material original e a franquia toda está em perigo. Não há esperança. Henry Cavill era a única coisa que mantinha a série viva, e ele não estará na 4ª temporada para salvá-la. Se é que vocês me entendem. E não é só as empresas de filmes e a Disney. Claro, muitas gigantes da mídia caíram em desordem, muitas vezes inclinando-se demais e se tornando woke. A BuzzFeed começou como uma das primeiras empresas de mídia a se conectar com o público da internet, dominando as linhas do tempo das pessoas e feeds com suas séries como Unsolved, que costumava ter milhões de visualizações diárias. Mas à medida que cresceram e começaram a se expandir, tudo começou a desmoronar. A BuzzFeed começou a se tornar mais política, não de uma maneira satírica ou informativa, mas para empurrar uma agenda vazia e dividir as pessoas com base em qualquer coisa progressista que encontrassem. Sua melhor arma era impor divisões e culpar homens brancos. Por exemplo, há um vídeo da BuzzFeed chamado 36 Perguntas para Homens. O vídeo inteiro está cheio de opiniões e estereótipos horríveis, o que é engraçado, pois eles afirmam ir contra os estereótipos. O vídeo começa com um de seus funcionários comparando todo homem a Donald Trump. How does it feel to be the same sex as Donald Trump? E há inúmeros vídeos como esse, onde a raiva gera milhões de visualizações. Mas depois de um tempo, tudo fica entediante se alguém não desenvolver. A BuzzFeed não conseguiu perceber isso e se consertar. Agora estão completamente acabados. As pessoas não assistiam à BuzzFeed para se sentir mal consigo mesmas, mas para se entreter. Forçar e desvalorizar o que as pessoas realmente queriam ver fez com que perdessem tudo.
No entanto, o exemplo mais triste disso é o que vimos com a Vice. A Vice estava fazendo coisas que ninguém mais fazia. A criatividade, sem falar na coragem para informar. Eles iam diretamente para zonas de guerra e entrevistavam, desde traficantes de drogas até ditadores. Então, decidiram que as pessoas se importavam mais com a guerra cultural do que com as guerras reais. Assim, passaram de representar novas e ousadas formas de jornalismo para estar completamente desatualizados, priorizando a fantasia em vez da realidade. Tudo isso foi um caos que acabou puxando a empresa inteira para baixo. O lado corporativo da empresa dominou todo o resto e sufocou a independência da Vice. Em 6 anos, passaram a valer de 5,7 bilhões de dólares para a falência. Agora estão sendo comprados por uma fração desse valor. Isso levanta a questão: por que tantas empresas caem na mesma armadilha? Grande parte disso pode ser explicada pelo modo como essas empresas mudam ao longo do tempo. Pegue a Vice, por exemplo. Eles começaram como cineastas e jornalistas independentes buscando histórias que consideravam relevantes para seu público. Obviamente funcionou e eles continuaram a se expandir. No início, isso foi ótimo. Mais e mais cineastas e artistas apaixonados se juntaram à equipe e continuaram produzindo conteúdo de qualidade. Mas à medida que cresceram, mais dinheiro entrou em jogo, e com eles vieram investidores e uma estrutura e filosofia mais woke. Como toda grande empresa de mídia, foram dominados pelas elites intelectuais esquerdistas. Em 2019, por volta da mesma época do início do declínio, receberam um investimento de 250 milhões de dólares de George Soros e outros investidores políticos, começando a empurrar sua filosofia de correção política, focando mais nos tipos de artigos e vídeos do que os fez chegar lá em primeiro lugar. Agora estão em processo de venda para os árabes. É um cruel jogo do destino ver uma empresa de jornalismo independente se aliar a um regime que oprime e tira a vida de jornalistas. Com a falência iminente, assinaram um contrato de 50 milhões de dólares para criar conteúdo para a TV saudita. Além disso, há um festival secreto de 20 milhões de dólares no deserto árabe que realizaram, e a censura de conteúdos que o governo saudita não quer que seu povo veja. Então, passaram de documentar ditadores para serem financiados por eles. Se isso não é contra a ideologia woke, não sei mais o que é. Não é uma ideologia que essas elites costeiras e corporativas compartilham com mais ninguém. Apesar de serem algumas das pessoas mais poderosas e privilegiadas do planeta, bilionários woke e elites decidiram que, na verdade, são os maiorais das pessoas que estão explorando. Questões sociais reais são usadas como uma armadura para desviar as críticas, cooptando e reutilizando questões e causas para que as empresas possam aparecer nas manchetes e CEOs possam garantir pontos com seus amigos ideológicos. É uma ideologia que funciona com conscientização em vez de ação, o equivalente político de mudar o plano de fundo de sua foto do perfil no Facebook para mostrar seu apoio. O que essas empresas não percebem é que quase ninguém se importa profundamente com política de gênero, quanto mais elas realmente a praticam. Veja, ninguém em sã consciência se importa profundamente com o fato de a Disney usar senhoras e senhores, ou meninas e menines. Claro, a Disney pode ter ganho alguns pontos com um nicho específico de esquerdistas obsessivos, mas essas são pessoas novas com memórias muito pequenas, lealdade à marca ou qualquer razão real para se importar com a Disney. Mas seu público principal, famílias e crianças pequenas, certamente não se importam. Tampouco se importam com as críticas mordazes e estereótipos patriarcais que o novo filme da Branca de Neve promete. I just mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Fora a batalha judicial com Ron DeSantis, a Disney não está ganhando nada com as empresas que estão vendendo produtos em vez de entretenimento. E ainda pior, é um mistério completo porque a Gillette pensou que eram tanto autoridade em relações de gênero, quanto que seu mercado principal queria ser envergonhado e instruído por eles. Consultores e grupos focais deduziram que as empresas querem histórias e personagens com os quais possam se identificar, que possam entender, mas o que eles falham em perceber é que as pessoas não se identificam com personagens porque eles se parecem com elas. Eles querem personagens com as quais possam se empatizar e compreender. Ninguém entende ou sente conexão com esses fantoches vazios usados para espalhar essas ideias sem graça. As pessoas estão interessadas
focadas na mensagem, não no mensageiro. Empresas que aderem à cultura woke perdem lentamente o que as tornou bem-sucedidas. Elas desmembram partes de sua identidade para tentar se encaixar no molde mundial. Eventualmente, você acaba com uma empresa de mídia obcecada por artigos sobre mansplaining, ou empresas de cinema jogando fora suas histórias clássicas e atemporais em favor de mais uma história de protagonista feminina forte. Isso também serve como uma cortina de fumaça para todas as sujeiras que acontecem nos bastidores. Quanto mais barulho uma empresa faz sobre algum problema social não relacionado, menos as pessoas vão investigar os problemas reais por trás disso. A Netflix tenta se apresentar como muito amigável e woke, mas por baixo dos panos as pessoas estão tentando. A Associação de Atores Sul-Coreanos os acusa de subremuneração, apesar do enorme lucro que obtiveram com Round 6. E assim, a Disney agora pode alegar que são bem-intencionados, embora suas ações sejam sempre o oposto. Recentemente, escanearam os rostos de atores de fundo em WandaVision para usá-los em projetos futuros sem realmente pagá-los. Eles convencem mais pessoas a escanear seus rostos para que a Disney possa ganhar o direito de usar sua imagem para sempre. Basicamente, Disney e outros grandes estúdios estão tentando enganar as pessoas com suas intenções gananciosas. E a imagem woke é apenas uma máscara para que possam se apresentar como boa praça. Um dos exemplos mais flagrantes foi com as filmagens de Mulan. Apesar de exibirem o filme como um exemplo brilhante de inclusão, a realidade estava longe disso. Em vez de um elenco diversificado, trocaram um elenco totalmente branco por um elenco Han, o exato público-alvo do filme. Uma história originalmente ambientada perto da fronteira com a Mongólia. Agora está cheia de pessoas que vêm de milhares de milhas de distância. E o pior é que estavam filmando na região autônoma de Xinjiang, o mesmo lugar das redes de campos de concentração e centros de reeducação da China. Os créditos do filme ainda agradecem as partes do governo chinês diretamente responsáveis por supervisionar os horrores que ocorrem lá. Disney included special thanks to 8 government entities in Xinjiang, a province where rights groups have exposed a harsh crackdown against Uyghur and Kazakh Muslims, including mass internments, enforced sterilizations, and forced labor. It also acknowledged the Chinese Communist Party's propaganda department. The film Mulan is seen as part of an attempt by China to soften its image, and many journalists and activists are calling for its boycott. Pelo menos, no final das contas, foi um fracasso. Apesar de toda a bajulação de grupos woke, o filme recebeu uma avaliação baixa. A média de avaliação foi 4,7 de 10 no total no Douban, um site de crítica de filmes na China. O mercado chinês é apenas muito tentador para essas empresas, embora a Disney tenha muito mais lealdade à China do que a qualquer uma de suas outras cruzadas políticas. O governo chinês possui partes do resort de Xangai, que custa 5,5 bilhões de dólares, e o mercado chinês é a única coisa que salvou alguns dos recentes fracassos da Disney, mas é uma agenda que tem sido impiedosamente impulsionada por investidores e banqueiros. Liderando a carga, o gestor de ativos de 9 trilhões de dólares tem sido o mestre de marionetes, incentivando empresas a se ajustarem ao programa ESG. Superficialmente, o esquema promete recompensar empresas que reduzam suas emissões ou combatam o assédio. Na realidade, as maiores pontuações vão para as empresas que fazem mais barulho e se encaixam no jogo de aparências da BlackRock. Uma pontuação mais alta significa mais investimento e importância. A BlackRock diz que o esquema ESG e seus investimentos relacionados têm menos de 4 bilhões de dólares. Não é muito comparado aos 9 trilhões que controlam, mas ainda é uma quantia substancial. Esses fundos, especialmente ambientais e socialmente conscientes, não deram lucro. Provavelmente perderam muito mais do que 4 bilhões no total. Mas não é por isso que o CEO da BlackRock, Larry Fink, acabou com tudo. Apesar de tentar se manter fora dos holofotes, as pessoas perceberam essa interferência. Há apenas alguns anos, praticamente ninguém sabia o que era. Agora, o infame ESG é uma grande parte dessa razão. Larry Fink recentemente disse que está diminuindo o foco no ESG. Além disso, ele disse que se envergonha das cartas que escreve sobre como o ESG é o futuro e que, embora BlackRock
ainda acredite no manifesto ESG, não usará mais o termo e está fechando quase todos os fundos sociais a ele. Isso não significa que a BlackRock vá parar de interferir na política e nos negócios, nem por um segundo. O que significa é que eles usarão um nome diferente e talvez tenham que recuar de fazê-lo publicamente. Claro, o diálogo vazio não desaparecerá. Vai significar ainda menos agora onde a BlackRock vai. As empresas que possuem seguem, o que pode desencadear uma grande mudança em direção a uma postura menos ostensiva woke das empresas em geral. Vimos um movimento semelhante com a Disney, o tratamento do fiasco da Branca de Neve. O tema todo se desenrolou exatamente como A Pequena Sereia ou Lightyear, ou qualquer um dos recentes fracassos. A única diferença tem sido a severidade da resposta. Justamente a Disney não está mexendo com alguma nova ideia ou algum passado esquecido da história. Em vez disso, foram direto para a joia da coroa do seu império, destruindo Branca de Neve ao transformá-la em mais um filme político de gênero, manchando um dos maiores clássicos de todos os tempos. Branca de Neve foi o filme que colocou a Disney no mapa. Não havia praticamente nada antes dele, mas mais do que isso, é uma parte essencial da infância de quase todos. É ver um trabalho tão bonito ser substituído por Branca de Neve e os 7 companheiros da diversidade. É sinceramente deprimente. Não apenas para as pessoas que cresceram com a obra original, mas para as crianças que terão esses filmes como suas memórias de infância. Se a Disney tiver esse caminho, então esse template é o que as crianças vão crescer vendo. Não diz nada sobre o mundo e as fertiliza. Essas histórias woke sempre giram em torno de um protagonista que começa perfeito e é um mundo que precisa mudar para acomodá-lo. O novo protagonista de Mulan tinha poderes mágicos desde o início, tirando toda a energia do enredo. O enredo de Star Wars aparentemente nasceu como um Jedi mestre e derrotou facilmente Cal Iron, que treinou sua vida inteira. A nova jornada da Branca de Neve seria sobre mostrar a todos como ela é perfeita e só. E uma vez que todos reconheçam que ela realmente é a melhor. Essas são as morais e ideias que devemos instilar nas crianças, que elas só precisam ser seus próprios eus perfeitos e o mundo vai entregar tudo a elas em uma bandeja de prata. Ao comprar essa bobagem, essas empresas estão condenando ainda mais as futuras gerações do que já estão. Não é surpresa que a Disney tenha feito recentemente declarações sobre recuar da agenda política. Os preços das ações em queda, a crise com o streaming e os fracassos de bilheteria deram-lhes algo para pensar. Em uma entrevista recente, o CEO da Disney, Bob Iger, disse que iam acabar com o barulho e focar em fazer entretenimento, não conteúdo focado em questões sociais. Claro, como tudo que as empresas dizem, você deve acreditar quando ver por si mesmo, porque a realidade é que Bob Iger provavelmente está tão nervoso que seu grande plano não funcionou tão bem. Ele está voltando atrás porque parece permitir que uma minoria de pessoas obcecadas por política identitária não é uma estratégia de negócio sólida. Embora a propaganda e a agenda possam ser reduzidas e tentem empurrar um pouco menos, ainda estarão por aí. Bob provavelmente enfrentará problemas devido aos escândalos e batalhas legais que marcaram seu retorno à empresa depois de tentar se aposentar há alguns anos. O afastamento da política pode ser apenas uma manobra para salvar a própria pele, se eles realmente seguirem com isso. Essa ideologia ridícula que o mundo corporativo adora tem se mostrado repetidamente prejudicial ao sucesso. Mas se você pode contar com uma coisa, é que as empresas estão em busca de receita e de um preço de ações crescente. Então a história recente deve ser um bom sinal de que estamos chegando ao fim dessa loucura. Mas, novamente, se a ideologia woke provou algo, é que está completamente desligada da realidade. Pedimos que curtam esse vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entender que estamos produzindo vídeos de qualidade. E pedimos que comentem e se inscrevam no canal Trajetórias. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.